Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês com a paz que Ele me tem dado, seja com vocês também, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E para que você tenha paz, garanta a sua paz permanente na sua vida, para que você, nós venhamos garantir a paz de Deus em nossas vidas, nós temos que plantar a semente que vai trazer essa paz, a semente da palavra de Deus, a semente de uma vida, uma conduta de acordo com a palavra de Deus. Não adianta a pessoa querer ser religiosa e não mudar a sua maneira de sentir, de pensar, de ver as coisas de Deus. Ela tem que aplicar a sua vida na palavra de Deus e não contar com a graça de Deus. Não conte com a graça de Deus se você vive no pecado. Se você vive no pecado, você vai colher do pecado os frutos do pecado. É o que diz o texto sagrado. Olha só o que está escrito. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, não se deixa zombar. Porque tudo o que o homem semear, tudo o que o homem plantar, isso também ceifará. Não tem jeito, seja bom, seja mal, seja religioso ou não. Não importa se você merece ou não merece. O que você planta, você colhe. O que eu planto, eu vou colher. Não tenho dúvida disso. E essa é a minha fé. Eu tenho certeza que Deus é comigo, porque eu tenho certeza que eu sou com Ele. Eu plantei a minha vida na terra celestial, no reino de Deus. Então eu semeio aquilo que é de acordo com a palavra, de acordo com a vontade de Deus. Se eu semeio o que é de acordo com a palavra de Deus, que é a obediência à sua palavra, então eu vou colher os frutos da obediência. Eu terei paz. Sobretudo eu terei paz. Paz comigo, sobretudo paz com Deus. Agora, se eu semear para a minha carne, diz o texto, porque o que semeia na sua carne, da carne fará a corrupção. Quer dizer, quem semeia pecado, que é a semente da carne, quem semeia o pecado, quem semeia a corrupção, quem semeia a mentira, quem semeia o engano, quem semeia prostituição, adultério, quem semeia uma vida promíscua, vai colher essa vida promíscua nos dias futuros. Não tem jeito. Você pode ter um prazer imenso em dados momentos numa cama com uma outra pessoa, que não seja a sua esposa ou seu marido. Só que os frutos daquele prazer da sua carne vão refletir por toda a sua vida, até o dia em que você se converter à verdade, se converter à obediência à palavra de Deus e abandonar as sementes da carne. É isso que diz o texto. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da sua carne, ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, que é o Espírito Santo, do Espírito Santo ceifará a vida eterna. Então, a garantia que eu tenho que nós vamos arrebentar, sabe por quê? Porque nós temos semeado o que é bom. Nós temos semeado de acordo com a palavra de Deus. Nós temos
obedecido a palavra de Deus. E é óbvio, se eu obedeço a palavra de Deus, eu contrario a minha carne, eu contrario os meus desejos, eu contrario o meu coração. Mas é bom, é melhor sacrificar a nossa vida e semear no Espírito, o Espírito Santo, fazer a vontade dele, então, para que nós venhamos colher os frutos do Espírito Santo. Então, minha amiga, você que está me assistindo nesse momento, está assistindo, é óbvio que você deve estar pensando, está lendo esse texto e está pensando, isso é um texto divino, isso é a palavra de Deus, isso é um pensamento de Deus, isso não é uma história, não, isso não é novela, não, isso não é um livro de um grande escritor, não, isso é o pensamento de Deus. E eu pergunto a você, esse pensamento está correto ou não? Está certo ou não? É verdadeiro ou não? Bom, você sabe que é verdadeiro, nós sabemos que é verdadeiro, porque eu, por exemplo, no passado, eu plantei, eu semeei na minha carne, e da minha carne eu colhi o que era mal. Desgosto, tristeza, angústia, depressão e etc, e etc, etc. Quando eu aprendi a palavra de Deus, quando eu tomei acesso, tive acesso às Sagradas Escrituras, então eu comecei a entender o que Deus pensa e procurar colocar em prática os pensamentos de Deus na minha vida. É óbvio, minha amiga, se eu obedeço a palavra de Deus, eu vou colher os frutos da obediência. É a mesma coisa, você entra numa faculdade, numa universidade, você entra na universidade de medicina, por exemplo, você se torna um médico. Para você se tornar um médico, um bom médico, você tem que seguir, você tem que colocar em prática, você tem que colocar em prática os ensinos que a faculdade lhe deu. É ou não é? Os livros de medicina, os livros técnicos, científicos de medicina passaram para você, você coloca-os em prática, então você é um bom médico. Agora, se você passa e se forma em medicina porque você colou, porque você mentiu, você enganou o professor, você deu um jeitinho para tomar posse do diploma de médico de maneira ilegal, mentirosa, fraudulenta, é claro que você vai ser um péssimo médico e ai daquele que cair nas suas mãos. Ai daquele que cair nas suas mãos. Se a polícia não pegar você, as mortes que você vai causar na vida das pessoas vão delatar que você é um falso médico, é um fake médico, porque você aprendeu, mas não quis colocar em prática. Assim também é a palavra de Deus. Se a gente ouve a palavra de Deus e não pratica, a gente se torna um fake cristão. Isso mesmo, um falso cristão. E é o que mais tem nesse mundo, falsos cristãos. Falsos profetas, falsos e mais falsos. Por quê? Porque ouvem, sabem, tomam conhecimento e até pregam a palavra de Deus, mas não vivem aquilo que pregam. Não vivem. Então, essas pessoas colherão os frutos da carne piores do que os outros que não conhecem a palavra de Deus, mas também vão colher os frutos. Então eu pergunto, a graça de Deus te basta, minha amiga e meu amigo, se você planta o que não presta? Vai garantir que você colha coisa boa? A graça de Deus vai garantir que você vai colher coisas boas plantando, semeando o que não presta? Claro que não. De Deus não se zomba. Não zombe de Deus. Não brinque com Deus. Porque o que semeia na sua carne, da carne, ceifará a corrupção. E a corrupção
só vai trazer desgostos, prejuízos, miséria, dores de cabeça, depressão e, às vezes, até o suicídio. Porque a pessoa que é orgulhosa não aguenta ser envergonhada pelos outros, então ela acaba se matando. A verdade é essa: a sua vida depende de você. A sua vida depende, não está escrito na mão, não. Até porque o que é maneta, que não tem mão, como é que vai estar a vida dele escrita? A sua vida depende da sua cabeça, da sua inteligência, da sua razão. E você não precisa ser escolado, ter um curso acadêmico para saber fazer plantar, não. É só você colocar em prática o que é reto, o que é certo, fazer o que é certo. E você sabe o que é certo. Se você não conhece a Bíblia, você sabe o que é certo. Você sabe o que é seu e o que não é seu. E não basta você querer ser bonzinho por um lado e por outro querer tirar proveito da pessoa mais fraca, mais frágil. Não, minha amiga, meu amigo, nós colhemos aquilo que nós plantamos. O nosso futuro, o nosso destino está em nossas mãos, não escrito nas mãos, mas está escrito na nossa cabeça. Se nós obedecemos a palavra de Deus, nós seremos bem-aventurados. Se nós não obedecemos, nós seremos amaldiçoados. Está escrito isso. Há bênção para os que obedecem, maldição para os que desobedecem. Você escolhe a sua vida, eu escolho a minha, e nós vamos ver a diferença no nosso dia a dia. Graças a Deus.